Oi, gente, como estão vocês? Vamos tomar um café? Hoje eu mudei a xícara, ó. Mas eu preciso mesmo é comprar um monte, que eu tô sem quase, praticamente sem nenhuma. Olha só, eu fiz um shorts aí mostrando a vocês esse livrinho. E eu queria falar agora sobre como você pode contar histórias para sua criança, né? Ler para sua criança. Claro que se ela tá no ventre ainda, você vai ler aí no seu lugar de melhor conforto, né? Durante a gravidez, onde você consegue criar uma conexão e uma energia com o seu bebê, com o pai da criança, ou com a família, não importa o modelo que ela tenha, né? Com a família. E aí você vai viver essas leituras. E isso aqui é um marcador de página. E se ela é maiorzinha, já brinca, já caminha, já rasteja, enfim, já mexe nas coisas e tudo. Algumas pessoas acham que a criança, porque ela ainda não está na escola, ela não consegue ler. Isso não é verdade, porque ela lê as coisas do jeitinho dela quando ela está na fase ali de aprender. Então, as cores, né, são muito importantes, as ilustrações são muito importantes. Esse aqui é o livro que eu apresentei no Shorts aí, o Grúfalo. História maravilhosa. Os livros dessa editora são incríveis, da Brink Book. E eles têm uma distribuição aqui no Brasil, né? Como em outros lugares. E aí, você vai ler para sua criança, vai preparar esse ambiente, né? Uma coisa muito importante é, sempre que você for ler para a criança, como a leitura é um movimento, né, que trabalha o cérebro, o corpo, as sensações, o prazer, os sentimentos. E quando você tem uma experiência bem-sucedida, ela gera de fato uma experiência de felicidade. Então, é uma atividade gratuita que você faz na sua casa, com o que você tem, ou você pode, de repente, ter uma leitura digital. Claro que nada substitui o livro físico, né, especialmente para a criança, que tá, que é pequenininha, ali, 2, 3 aninhos, ainda não tem essa noção. E para ela, o contato com o livro é muito importante, porque quando você lê no digital, ou quando você ouve um audiobook, você tem um tipo de processo de leituras, mas não tem a afetividade. Não existe o vínculo material, né, de você pegar, sentir o cheiro, que, né, não tem o olfato do livro, não tem o tocar no livro, né, os sentidos. Então, a leitura digital, ela vai te permitir enxergar, mas é só isso, né? Os demais sentidos precisam da materialização do objeto. E aí, por exemplo, o tato, o cheiro, o carinho, né? A coisa da criança abraçar o livro, dela segurar, dela deitar e ficar abraçadinha. Tudo isso é uma construção que só dá para fazer com livro físico, né? E ninguém vai deixar um celular na mão de um bebê, porque isso seria uma loucura. Ou é, né? Eu sei que tem gente que faz isso. Eu já vi casos até de gente que coloca o celular no berço, né? Acredito eu que por alguma necessidade extrema que o pai tem, que a mãe tem, talvez para tomar um banho, que não é fácil cuidar do bebê sozinho, né? Mas é claro que se você tiver opções, eu acredito que ninguém faz isso, porque o celular ele é feito de material pesado, né? Bateria, enfim, então já é uma loucura estar perto de nós, imagina de um bebê. E aí você vai preparar esse espaço para você fazer essa leitura. É muito importante que você não vá ler para uma criança, por exemplo, que ela acabou de comer e que ela está com o estômago cheio, porque ela vai sentir sono, vai dormir. Com a criança suja ou desconfortável, né? Então é preciso que a criança esteja limpa, alimentada, já tendo feito sua digestão, que ela esteja bem, não esteja, obviamente, né? Com nenhum desconforto, esteja num lugar limpinho, tranquilo, ventilado. Se você não tiver ventilação na sua casa, abre uma janela, abre a porta, enfim. Ninguém suporta o calor, né? Para poder. O calor excessivo, eu quero dizer. Então, dá um banhozinho nela, ela tá fresquinha. Senta com ela para ler, né? Não é só jogar o livro na mão da criança. Eu sei que tem gente que não tem tempo e aí faz isso, claro. Mas se você puder, senta com a criança. Você vai ler com a criança. Porque não é jogar na mão dela. A criança aprende trocando, né? Ela troca ideia, ela troca fala. Ela olha para você e tenta copiar o seu gesto, o que você diz. Então, ela começa assim. E aí, quando você mostra para ela um livro como esse, ela vê as imagens, se ela já teve contato com a natureza, por óbvio, né? Ela vai reconhecer as árvores, vai reconhecer as cores, e tudo isso aqui vai provocar nela uma série de sensações, né? Uma compreensão de que isso aqui é importante,
de que isso importa. Não é como um brinquedo que ela joga, pega uma boneca, quebra um braço, uma perna, brincando e joga pra lá, né? E essa construção precisa ser feita desde bebê, mostrando à criança que é importante, que brinca, depois guarda, que tem que ter cuidado, que é muito importante. Sempre valorando isso e toda criança consegue compreender. É um erro você achar que porque é bebê não entende. Entende sim, só que ela vai entendendo devagar, aos pouquinhos, por processos de repetição. Então, aos pouquinhos ela vai entendendo. Aqui você mostra, ó, tem uma ave aqui na árvore, e por isso que não se pode cortar as árvores, né? Há pessoas que têm preguiça de apanhar o lixo e queimam, e aí acabam matando tudo que está em volta. Então, enquanto você lê, você explica isso para ela. E depois você dá o livro para ela contar para você a história. E ela vai falando do jeitinho dela, vai apontando. E ela vai criando história. A criança só precisa de uma imagem. Né? Claro que um bebê ainda não tá. Ela não lê, obviamente. E não vai saber ler as frases, mas não é isso que importa aqui. Ela vai ler do jeito dela e ela vai contando, ela passa a página e ela aponta e ela tenta chamar o nome daquele bichinho e ela vai explicando. E tudo isso é parte do processo infantil. E tá tudo certo. Devagar, não fica atrapalhando a criança. Quando ela estiver contando a história, deixa ela contar. Apenas ouça, para ela se sentir importante, para ela se sentir ouvida, porque senão ela não vai conseguir transmitir as ideias, né? E você precisa deixar a criança ir falando, falando, porque ali ela está construindo o processo dela, né? Passa as páginas, depois você ensina ela onde guarda o livrinho, onde coloca, do lado da cama, num lugarzinho que você fez. Se você não tiver uma estante na sua casa, coloca qualquer coisa, uma caixa de papelão virada assim, tipo uma mesinha, usa a caixa de papelão, não tem problema. As crianças, elas são muito inteligentes e é uma pena, assim, que as pessoas não aproveitem isso, né? Principalmente essa fase, até 4 aninhos, 5 aninhos, que elas conseguem fazer muita coisa, mas como elas não têm oportunidade, elas não são estimuladas, aquilo passa, né? Mas você pode mostrar para ela e ela vai contando, pede para ela contar para a avó, para o vô, para o tio, para que ela se acostume a ir falando, isso vai ampliando o vocabulário dela. Pergunta para ela as cores, se ela já tiver na idade de saber. Vai conversando, né? Lendo para ela, falando o nome dos bichinhos, das árvores. E aos pouquinhos ela vai assimilando isso. Porque a grande questão da criança é ela identificar, reconhecer, né? Perceber as cores. E as crianças, elas amam a natureza quando você a apresenta, né? É uma pena que tenha pessoas que não deixam crianças se aproximarem de animais, de vegetação, o que é uma loucura, porque não existe vida sem a natureza. Água é vida, a natureza é vida. É preciso ser uma pessoa muito insana, né, para sujar a água, para desperdiçar, para botar fogo na natureza, para maltratar um animal, porque nós somos animais. Eu não sei se as pessoas elas esquecem disso, né? Somos a única espécie terrível do universo, né? Porque as demais elas conseguem até conviver e nós não conseguimos conviver nem com a nossa, né? Um mata o outro, um destrói o outro, é uma loucura. Então, quanto mais próximo o ser humano está da natureza, mais saudável ele vive, mais feliz ele é. Essa loucura toda por condomínios fechados, lugares fechados, blindados, caixas de fósforo, enfim, isso afasta cada vez mais o ser humano da natureza e por isso que eles estão cada vez mais doentes, mais sozinhos, né? Mais doentes da mente, da alma. E depois as pessoas ficam gastando fortunas com terapias, com tratamento. Isso é muito insano. Porque você nasce com o mundo aqui todo feito para você que Deus deixou, e as pessoas chegam, destroem tudo, depois elas se isolam e ficam doentes, e aí querem tratar a doença, querem ficar bons, gastam todo o dinheiro, morrem e fica tudo aí. Uma coisa absolutamente insana. Então, não tem como você querer viver, né, longe da natureza e tem pessoas que, enfim, têm aversão mesmo ao mato, mas a natureza é a única forma de viver. É o único sistema que funciona. O resto é ilusão, gente, né? Essas coisas de IA, de algoritmo, tudo isso faz parte do mundo, né? Mas isso tudo aí são ferramentas. Nós é que somos as pessoas. E nós precisamos aprender a conviver e equilibrar isso. Então,
Nós vivemos num país que hoje não respeita o idoso, não respeita o adulto, não respeita nada, porque as pessoas mais jovens no passado não repassaram isso para as crianças, né? A criança aprende o que o adulto ensina. Então, se você ensina, ela vai aprender. Se você não ensina, ela não tem como aprender. Então, se você não deixa que ela conviva com a natureza e que ela entenda e que ela respeite essa natureza, ela não vai respeitar você também. Porque quando você estiver velho, catético, ela vai achar que você pode ser jogado em qualquer lugar, numa casa de asilo, ser deixado em casa com 10 empregados e pronto. E é isso. Então, para que nós possamos colher, é preciso plantar. Não há como colher o que não plantamos, né? E as pessoas acham que isso é coisa de faculdade, de pesquisa científica, de contratar. Isso, meu Deus do céu, isso é uma coisa que é simples e é feita na infância, na sua casa, apresentando para a sua criança esse universo, entende? As pessoas se preocupam se tem uma poeira no chão, se a casa está suja, se tem um grão de areia na sala, com um monte de coisas que tem que ter sua importância. Mas se você não cuida da pessoa, do afeto, da educação, do sentimento, para que você vai? Que diferença vai fazer na sua vida? Você mora sozinha numa casa muito limpa, que você vai lamber o chão e vai ficar sozinho olhando para ela. Que quando você estiver velho, você não vai conseguir nem sentar, que não vai conseguir se abaixar, sabe? Isso é, meu Deus do céu. Então é preciso priorizar, né, os sentimentos, os afetos, para que tudo viva em equilíbrio, a casa, a pessoa, os animais, a natureza, a limpeza, o sentimento, o trato, a educação, a fala, a leitura, a alfabetização sentimental, né? Olhar para a pessoa, perceber a pessoa. Somos um país de idosos. Se você puder viver, você vai ser um idoso. E você tem criado seu filho para conviver com esse idoso? Para respeitar esse idoso? Ou você vai ser mais uma pessoa que vai ficar reclamando aí de tudo, sabe? Então, não precisam de grandes coisas em grandes escalas. Só precisa dedicar um tempinho pro teu filho e educar ele de maneira incrível, do jeitinho que você pode e consegue. E ele vai ser esse ser humano incrível lá fora. E vai se juntar a outros seres humanos incríveis. E vai dar certo. Porque a criança aprende o que o adulto ensina. Então, ensine o que realmente importa. A conviver na natureza, a respeitar, entende? A amar. É isso. É disso que precisamos. Até mais tarde, gente. Um cheiro.